Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. O Procon Porto Alegre completou 18 anos e, em alusão à data, o órgão passa a atender na sede que foi completamente recuperada após a enchente de maio do ano passado. A entrega oficial da nova estrutura, na rua 7 de setembro 723, no Centro Histórico, ocorreu nesta quinta-feira. E para ampliarmos essas informações, no Jornal da Câmara de hoje, vamos conversar com o diretor do Procon Porto Alegre, Vambert de Lorenzo. Diretor, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença, tudo bem? Prazer imenso, prazer estar com vocês aqui, os telespectadores da TV Câmara. Muito bem, para a gente abrir a nossa conversa, quero já deixar aqui os parabéns ao senhor, por estar à frente do Procon nesta data tão importante e, evidentemente, a todos, que fazem o Procon Porto Alegre nessa data simbólica e representativa, para a atuação desse órgão de defesa do consumidor. Sim, eu costumo dizer que o Procon tem uma tropa de elite, Talvez e precisa ter, diretor? Os melhores servidores da Prefeitura de Porto Alegre estão lá, são dedicados, são comprometidos. Os fiscais são escolhidos a dedo para que possam dar a contribuição que a gente precisa, Nesses últimos 4 anos, à frente do Procon, nós atendemos mais de 120 mil cidadãos de Porto Alegre. E foram mais de 5.500 ações de fiscalização, entre autos de infração, notificações. Então, é um órgão que funciona. Ontem, no Instagram, uma pessoa lá no nosso Instagram escreveu: esse órgão funciona. A gente fica com muito orgulho de ler isso, porque a gente sabe que funciona. O nosso índice de resolução, ele passa de 90%. Até o ano passado era 94% o nosso índice de resolução de conflitos. Porque como é um órgão de defesa do consumidor, a gente pauta para resolver o problema do consumidor. Tá? Ele é um órgão também de polícia administrativa. Então, por exemplo, mesmo o fornecedor resolvendo o problema, se houve a infração, a gente pode multar, pode aplicar uma sanção igualmente, porque houve infração. Mas a gente manda esse recado para a sociedade de que mesmo na fase final do processo, ou seja, já para emitir a multa, já para emitir o DAN, se ele entra em acordo com o consumidor, a gente evita a punição, porque a nossa intenção não é punir, é resolver o problema do consumidor. Agora, algumas questões são inevitáveis, questões que envolvem saúde pública, a segurança, o sigilo, que são interesses difusos, que são comprometidos, Aí não tem como conciliar. A gente concilia quando há conflito de consumo, mas quando há infrações de interesse coletivo, como, por exemplo, a venda de produtos vencidos que comprometem a saúde pública, aí não tem. A gente aplica a sanção e é assim que tem que a ser. gente adverte, a gente orienta, mas cometida a sanção não tem como não punir, porque é um dever de ofício. De ofício. E diretor, o Procon, ele é um órgão que, enfim, ele dá suporte para as pessoas, porque em algum momento a pessoa está ali, se sente desamparada ou lesada por algum tipo de infração, muitas vezes, cometido pelo consumidor, e se vê numa luta contra um gigante, daqui a pouco, Sim. Uma empresa. Então, o Procon tem essa função de esse amparo, o socorro a essas questões. Perfeito. O consumidor se sente muito impotente quando ele enfrenta uma grande empresa, empresa poderosa, que tem advogados, que tem uma carteira jurídica robusta para defendê-la, mas o Procon não quero usar a linguagem vulgar, mas a gente não se mixa, entendeu? A gente está lá na defesa do consumidor e não havendo conciliação e havendo a infração, aquela empresa, seja pequena, média ou grande, vai ser punida. A questão é que, às vezes, o consumidor não entende, o cidadão comum não entende, que é importante que saiba, que o Procon não é um órgão judicial, ele é um órgão de polícia administrativa. Portanto, ele não tem a competência de mandar fazer ou deixar de fazer, que a gente chama no direito de obrigação de fazer ou de não fazer. O Procon não pode determinar uma indenização, ele pode aplicar uma multa em dobro, em alguns casos, quando há uma cobrança abusiva, etc, etc. Existem algumas sanções que a gente pode aplicar, mas sempre usando
a capacidade de punir para persuadir ao acordo. Então, só um juiz pode mandar alguém fazer algo ou deixar de fazer algo. O PROCON não tem essa competência, ele tem a competência de punir, né? De qualquer forma, né, diretor, é um órgão que tem a sua função bem definida nesse sentido de, enfim, de auxiliar, porque muitas vezes ele quer só o justo, né, quer receber aquilo que ele pagou, né? O senhor citou aqui, diretor, esses números, né, que são números impressionantes e positivos, né, em termos de atendimentos, ações e resoluções de problemas, né, que chegam ao PROCON. Tem algum segmento, algum setor que são, digamos assim, campeões de reclamação por parte dos consumidores? Sim. O nosso DEMAI. DEMAI tem muitas reclamações e não é porque é uma autarquia pública que a gente não vai fiscalizar. Isso é uma coisa também que o cidadão comum não tem essa não é uma informação comum. O PROCON fiscaliza serviços públicos também. O Código de Defesa do Consumidor é muito claro sobre isso. Então, além de ser um serviço público, tem uma relação de consumo aí, com a cobrança. Então, o DEMAI é campeão. Nós temos muitas reclamações também do fornecimento de energia, fraudes bancárias, que, sobretudo, era uma preocupação, isso diminuiu um pouco esses índices, mas é uma preocupação nossa, quando nós começamos, então, a agir com certo grau de severidade contra os bancos, né? Que havia um acúmulo gigantesco de ocorrências com idosos, pessoas vulneráveis que às vezes entram num banco... Aquela questão da demora, da fila, né? Não é só isso, olha, os empréstimos consignados, eles sugam os recursos dos idosos. Então teve um caso de uma moça que chegou num banco, de uma senhora, uma idosa, perdão, chegou num banco e o caixa disse, tem dinheiro na sua conta. Ela achou que era dela, sacou e contraiu o empréstimo. Nossa. Assim, esse nível de má fé. Tá? Sem tipo de informação, né? Assinaturas digitalizadas, falsificadas em contratos que o idoso não fez. O uso da foto como meio de aceitação do contrato, como se fosse uma assinatura. Então tem muitas práticas abusivas que lesam os idosos, que são vulneráveis realmente, a maioria deles não tem acesso, uma acessibilidade digital, não sabem como mexer com essas ferramentas e são vítimas de golpes. E o mais grave é que nós temos casos que aí precisam ser judicializados, porque fogem da esfera do PROCON, é que quando o dinheiro cai na conta, alguns bancos agem com tanta má fé que não aceitam o dinheiro de volta. Olha. Então o idoso está com aquele dinheiro na conta e diz, não, eu quero devolver. Isso não vai devolver. Não pode. Aí ele tem que recorrer ao judiciário para devolver o dinheiro do empréstimo que ele não contraiu. É nesse nível, né? Que complicado isso. Sim. Diretor, nós temos nesta sexta-feira a questão do preço dos combustíveis também, né, que tem se abordado bastante. Como é que atua o PROCON nesse sentido, né? Qual é o tipo de atuação que se dá nesse sentido em relação ao combustível? Olha, um dos últimos PROCONs do Brasil que se envolvia com esse assunto era o PROCON de Porto Alegre. Ainda o é, mas para que haja uma investigação do PROCON, precisa ter um alto grau de abusividade, precisa ser uma coisa muito abusiva, porque já tem uma nota da ANP que nos desautoriza, dizendo que o mercado está desregulado e que não existe controle de preços nos combustíveis. Então o controle quem faz, no fundo, é o consumidor. Eu tenho recebido notícias, inclusive sendo pautado pela mídia, sobre alguns postos que anteciparam o aumento que viria amanhã. O controle é feito do consumidor, não abasteça nesses postos. Porque a ANP amarrou as mãos do Sistema de Defesa do Consumidor, dizendo que não tem como regular preço, que na nota dela até fala da inconstitucionalidade e que é um mercado desregulado. Quer dizer, seria no caso do preço uma elevação assim fora do padrão? Precisa da circunstância, né? O direito é sempre o fato concreto. Então, por exemplo, numa situação de calamidade, quer dizer, as leis de mercados, elas não são absolutas também. Lei da oferta, da procura. Então, aqui na enchente, por exemplo, nós autuamos, aliás, desde a outra enchente, nós autuamos, por exemplo,
depósito de material de construção que quadruplicaram o preço da telha. Sim. Entendeu? Então, se quadruplicar o preço da gasolina, claro que se eu vendo uma telha por um preço e em razão de uma enchente eu quadruplico esse preço, é como se na gasolina o litro tivesse R$30. Sim. Entendeu? É uma prática abusiva excessiva. Então, não é que seja totalmente descontrolado, mas precisa ser realmente um abuso gritante para que haja uma intervenção do PROCON e veja que aquele aumento fugiu totalmente da curva e também em razão das circunstâncias. Se um posto tem, por exemplo, uma gasolina aditivada, que ele acha que tem que cobrar mais caro no mercado, etc, etc, ele pode cobrar o preço, em tese, o preço que ele quiser. Agora, se aproveitar de uma circunstância calamitosa, é uma prática abusiva. Se aproveitar da vulnerabilidade, é uma prática abusiva. Omitir informações é uma prática abusiva. A lei é muito clara, agora o posto de gasolina tem que ter até a centena dos centavos para que o consumidor saiba, né, o preço que ele está pagando. Né? Não seria o caso, né, vereador? O vereador, já foi vereador, a gente fica, né, lembrando, né? Mas não seria o caso, não entra nesse escopo, a antecipação no caso, né, diretor? Por exemplo, um posto aumenta, né? Tem-se esse burburinho de que vai aumentar, um posto aumenta, o outro vê que aumentou também, o outro também já aumenta. É isso, baseado em cadeia, boatos, né? Mas sobre isso também, uma vez eu fui interpelado, em 2021, por um cidadão que queria se queixando que havia cartel em Porto Alegre. Então, é importante esclarecer que cartel é competência da Polícia Civil, porque cartel é crime. Então, qualquer coisa que configure crime e que vá além da infração consumerista, do direito do consumidor, isso já é competência da Polícia Civil. Então, parte dessas fraudes aí bancárias, a gente recebeu muita reclamação nos últimos anos ali, as pessoas que caem em fraude, elas não caem em fraude. Algumas caem em fraude bancária. Mas a clonagem do cartão de crédito, é muito difícil o consumidor tomar qualquer medida preventiva para que isso não aconteça. Tu está na tua casa, de repente alguém usou o teu cartão em Minas Gerais, tu não sabe explicar como aconteceu, né? Não sabe explicar o que houve, só sabe que alguém usou o teu cartão. Então tem que ter alguns cuidados aí, que é a proteção dos próprios dados, tentar utilizar a modalidade eletrônica, porque agora todos os cartões oferecem uma possibilidade de um cartão digital. Então tu entra lá no aplicativo do teu banco, emite um cartão digital para fazer as compras pela internet com o cartão digital e guardar o cartão físico para as compras físicas. São algumas medidas, mas que há uma responsabilidade direta dos bancos em razão também da LGPD, né, do vazamento de dados, e como é que aquele cartão foi clonado e o banco pagou. Né? O banco aceitou que aquele cartão pagasse uma compra. Aproveitando esse gancho, vereador, porque isso é uma coisa mais comum do que a gente pensa, inclusive, né? O PROCON atua nesse sentido também, né? Eu posso entrar com uma reclamação pedindo daqui a pouco... Sim, porque o banco tem a obrigação de ressarcir. Se o banco, de alguma forma, se omite, se o banco também não cuida diligentemente do caso, negligencia o caso, a gente pode se considerar também como uma prática abusiva. Agora, a rainha do direito é a realidade. É sempre o fato concreto. Então, toda vez que a gente vai falar isso, em sala de aula também, fui professor por mais de 20 anos, a gente cita casos abstratos, isso é muito perigoso, porque a pessoa vai aplicar o caso no concreto, acha que é como um guarda-chuva e não acontece. Então, nesses casos, a gente tem que sempre aplicar um raciocínio indutivo e não dedutivo, né? Dedutivo é do geral para o particular. Aqui a gente aplica do particular para o geral. Me dê o caso que eu te dou o direito. Perfeito. Primeiro me dê o caso que eu te dou o direito. Eu nunca posso dar o direito antes do caso. Cada caso é um caso. Exatamente. Diretor, como é que ficou a sede lá e como é que a sede nesses novos moldes, né, pós-enchente e recuperada, né, vai trazer um atendimento aí mais até qualificado, né, para os consumidores? A gente tinha uma sede que estava defasada, que funcionava no andar térreo do prédio da SMED, ali na Rua dos Andradas. Desde a fundação, o PROCON funcionou lá. Ocorreram problemas estruturais no prédio, ali uma infiltração, o PROCON teve que sair
e ficou provisoriamente no mercado público, instalações muito precárias. Mas desde que nós assumimos o PROCON em 2021, nós começamos um diálogo muito intenso com o prefeito, né, com os secretários, com o vice-prefeito da época, por uma nova sede do PROCON e também pela migração do PROCON para outra secretaria que fosse mais adequada. Porque o PROCON, ele estava na Secretaria de Fomento, né, fomento econômico, fomento empresarial. Então, e é um órgão de fiscalização, então era estranho, é como se desse com a mão e tirasse com a outra, né? Aqui vou te fomentar, mas também vou te multar. Então... O PROCON agora está na transparência, né? O PROCON agora está na transparência, que é a porta de entrada dos serviços públicos, onde está o 156, onde está a Ouvidoria Geral do município, e mais agora o PROCON como um órgão que realmente nós atendemos, como eu falei, mais de 120 mil pessoas em 4 anos. Então, é um órgão de ponta da Prefeitura de Porto Alegre, que estava esquecido pelas gestões anteriores e que o prefeito Sebastião Melo resolveu colocá-lo realmente na ponta, no atendimento das comunidades. Nosso PROCON móvel, e não só o PROCON móvel, que caminha pela cidade fazendo atendimentos, nós também usamos muitos espaços privados, ou mesmo públicos, para levar o PROCON às comunidades. E a sede lá ficou uma nova estrutura lá, né? É uma nova estrutura. Na 7 de setembro. Nós começamos essa negociação ali em março, abril, concluímos e veio a enchente. Já tínhamos feito a mudança quando realmente destruiu todo o andar térreo. Toda a região ali. Então, uma experiência assim, de resiliência também. Então, conseguimos reabrir 8 de agosto, foi muito rápida a recuperação, conseguimos reabrir 8 de agosto, e a cidade ainda não sabia que o PROCON tinha mudado. Então, esse ato de ontem, o prefeito sempre repete que nunca inaugurou nenhuma obra, não foi uma inauguração, mas por ser ocasião do aniversário do PROCON, nós fizemos fazer um ato de debutante entrega, ali, entregar, dizer para a sociedade, olha, o PROCON aqui agora, 18 anos, passou por muitas dificuldades, mas está com essa sede funcional, confortável, muito acolhedora para o cidadão de Porto Alegre. Da 7 de setembro, 723, funcionando sempre de segunda a sexta, das 9 às 16 horas, das 9 da manhã às 4 da tarde, né, diretor? Isso. Mas eu preciso também enfatizar a importância do nosso atendimento eletrônico. Perfeito. Nós estamos mudando procedimentos para que o atendimento presencial seja mais eficiente, tá? Inclusive, vamos treinar novos funcionários que chegaram para tentar fazer a mediação imediatamente por telefone, na presença do consumidor e do fornecedor, para tentar resolver o caso. Agora, o nosso atendimento digital funciona. É muito importante que o cidadão se sinta seguro e saiba disso. Funciona. A sua reclamação chega na nossa mesa do atendimento digital e imediatamente o fornecedor já é notificado. Perfeito. Em 10 dias, que é o prazo dele, a gente tem que ter uma resposta do fornecedor. Se ele não responder, aí sim a gente abre um procedimento, deixando claro também que não responder o PROCON já é uma infração, é uma infração de desobediência. Vou botar na nossa tela aqui, né, as reclamações também podem ser feitas prefeitura.poa.br/procon/reclamacal, reclamação, né, sem o tio e o cedilha, né, tá ali para que as pessoas também possam anotar aí e mandar a sua reclamação, se for o caso, né, se sentir lesado em algum momento, né, diretor? Se me permite também omitir ali no começo da nossa conversa, um dos orgulhos que nós temos no PROCON de Porto Alegre é ter estado na vanguarda do apoio aos superendividados. Tem uma lei de 21 de outubro de 2022, que é a Lei 14.181, que criou o conceito jurídico de superendividamento, que é muito semelhante à recuperação da pessoa jurídica, e agora é uma recuperação da pessoa natural. Existe procedimentos. Quando foi lançada essa lei, nós conveniamos com o Tribunal de Justiça, conveniamos com uma faculdade para dar um apoio multidisciplinar ao endividado, e nós já atendemos quase 200 pessoas em 2 anos. Algumas delas a gente vê que estão à beira do precipício. Uma situação complicadíssima. Teve
tem um PROCON no interior, que eu não quero citar para não expor aos agentes, mas em que ele foi procurado e ele, aí, tentando renegociar as dívidas, eu já sei, eu percebo que eu sou mais valioso morto do que vivo e vou resolver esse problema, saiu do PROCON e se matou. Nossa. Entendeu? Então, realmente, desde que foi criada essa lei, mais de 10 milhões de brasileiros conseguiram voltar ao mercado de consumo e organizar suas vidas aplicando essa legislação nova que cria esse conceito de sobreendividamento. O PROCON Porto Alegre dá esse suporte. Nós temos uma Câmara, nós temos um núcleo de apoio superendividados. A pessoa ela faz a reclamação lá no PROCON, registra a sua ocorrência, vai passar por uma triagem para uma entrevista, para saber se ela se enquadra no conceito jurídico. Por quê? Você pode estar sobreendividado, mas não se considera para o conceito artigos de luxo, dívidas por artigos de luxo, ou dívidas com garantias reais, como casa e carro. Tem um critério, porque, em tese, quem deve prestação da casa tem como pagar com a própria casa. E o carro a mesma coisa. Então, isso não caracteriza o superendividamento. Também não tem a ver com a renda. Eu recebi, por exemplo, uma funcionária, uma bancária, que ela tinha um salário de quase 10 mil reais, mas ela tinha 2 filhos autistas, o marido foi embora, não pagava pensão. Então, o fato dela ganhar 8 mil reais não a exclui da configuração, né, do superendividamento. Muito bem, serviço importantíssimo também, né? Importante também essa divulgação deste atendimento aí que o PROCON Porto Alegre faz aqui na capital gaúcha. Diretor Vambert de Lorenzo, diretor do PROCON aqui de Porto Alegre, viu que eu chamei o senhor várias vezes de vereador aqui, né? Ato falho, né? Associando essa imagem ainda aqui no plenário. Mas eu tenho muito orgulho de ter sido vereador de Porto Alegre. Não foi vereador, sempre será vereador, né? Não adianta. Faz parte da trajetória. Teve um bom mandato, fez um bom papel. Tenho muito orgulho da minha passagem pela casa e tenho um amor por essa casa, porque é a casa da democracia. Eu sei que a gente parece um clichê, um senso comum que a gente está dizendo, né? Mas eu acredito muito na democracia representativa e na importância, né, dos vereadores, porque a vida ela não passa. Isso é Franco Montoro, essa é uma frase, é outro senso comum também, mas essa frase é do Franco Montoro, né? A vida acontece no município, não acontece nem no estado e nem no país, né? Exato. Diretor, recado final aqui para o nosso consumidor que está nos acompanhando. Confira o PROCON. O PROCON está lá para a sua defesa. É um órgão eficiente, é um órgão ágil e que está lá para atender você. E confie no nosso atendimento eletrônico, porque ele é muito ágil também. Diretor, obrigado, parabéns mais uma vez e a toda a sua equipe. Muito obrigado. Em nome de todos os servidores do PROCON, agradeço a lembrança. Muito bem, o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o nosso YouTube, o YouTube da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!